Bom dia, né? Ainda é bom dia, já tô dizendo que é boa tarde. Bom dia, Brasil, tudo bom com vocês? Muito bom estar aqui. Gente, meu dente tá sujo. Deixa eu limpar aqui, coisa mais feia. É porque eu tava fazendo aqui uma degustação, né, gente? Então a gente de vez em quando entra assim ao vivo e não repara essas coisas. Mas vamos lá. Gente, bom dia. Mais um dia onde eu quero estar aqui com vocês. Vamos compartilhar um pouco, mais um tema relevante, né? Nós vamos falar sobre um tema relevante e que eu acredito de verdade que vai ajudar muita gente a falar sobre esse tema, porque é um comportamento muito comum dentro de um casamento que vive crise, que vive traição, que vive, né, situações desconfortáveis, e é um comportamento real, oficial, principalmente das mulheres, né? Eu sempre falo aqui que eu falo muito direcionado para mulher, porque 98% do meu público é mulher, mas os princípios, eles são reais para homem e para mulher. Então, assim, o que eu ensino aqui são princípios, o que eu falo para vocês aqui são princípios, e princípios serve para o ser humano, do sexo masculino e feminino. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje é um tema muito interessante, que é pressionar o cônjuge não vai resolver. Por que não vai resolver? E que tipo de pressão as pessoas normalmente trazem sobre o cônjuge dentro de uma crise, dentro de uma traição, no casamento, dentro de uma situação desconfortável, né, no casamento? Que tipo de pressão? Semana passada nós fizemos uma live. Se você está aqui comigo, você não assistiu a live da semana passada, eu quero super te encorajar, porque lá eu falei sobre 3 comunicações que elas não são eficazes. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essa comunicação, falando que tipo de pressão normalmente as pessoas cometem e que não funciona. Quando o casamento entra em crise, seja por que situação for, traição financeira, traição sexual, esfriamento, todas essas coisas, chega um momento que um dos dois, né, decide perdoar. É onde vem um grande problema. Quando você decide perdoar, é comum as pessoas perdoar condicionando o seu perdão. Então o que é que elas fazem? É mais ou menos assim: não, tudo bem, eu te perdoo por tudo que você fez, eu vou permanecer casada, mas aí elas começam a colocar todas as condições para o possível perdão. Ou seja, ela não perdoou, né? Ela de fato está pressionando o cônjuge sobre o que ela quer. E aí onde vem um grande problema. Por quê? Porque o ser humano, em geral, ele não foi feito para ser pressionado. É fato. Quando as pressões vêm, ele pode até resistir à primeira, à segunda, à terceira, na quarta, ele papoca. Ele não aguenta. Você pode trabalhar num lugar, você ganhar muito bem, você pode ter amizades e você gostar muito da pessoa. Se você começar a viver um processo de muita cobrança e muita pressão, você desiste, porque você não aguenta. E de fato é muito insuportável, né, gente? Você tá num lugar onde você tá toda hora sendo pressionado. Você não suporta. Então o que normalmente as pessoas fazem? Assim: não, tudo bem, eu vou te perdoar, mas a partir de agora você tem que me dizer a hora que você chega, a hora que você sai. A partir de agora você tem que me dar seu telefone, eu tenho que dar um baculejo no seu telefone o tempo todo. A partir de agora, tudo que eu pedir pra você, você vai ter que fazer. A partir de agora, você vai ter que me contar tudo que tá acontecendo. Você vai ter que sair de todos os seus grupos. Você vai ter que... Ou seja, ela pressiona para condições que... Deixa eu te contar uma coisa. Essas condições que você coloca e essas pressões, elas são superficiais. E elas não tratam o problema. É fato. A gente acha que ter esse nível de pressão e tentar ter esse nível de controle a partir da pressão que a gente dá, a gente consegue solucionar o problema. E não consegue. É fato. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa comete, por exemplo, uma traição, quando uma pessoa tem um casamento fragilizado por algumas situações, o problema não é o casamento. O problema não é o cônjuge. O problema está dentro dela. Então, há muito tempo atrás, eu fiz uma live onde eu falava 5 razões pelo qual as pessoas cometem traições.
E se você não assistiu, eu acho que tá no meu canal do YouTube, eu acho que tá aqui no Instagram, não tenho certeza se ainda tá salvo. Mas é fato que uma pessoa que comete traição, o problema tá dentro dela. O problema não tá no casamento. Você entende? Então o que acontece? Normalmente uma pessoa que tem autoestima baixa, normalmente uma pessoa que culturalmente foi ensinada de forma equivocada, normalmente uma pessoa que viu a mãe sofrer, o pai trair e nunca perdoou o pai, de repente começou a repetir o comportamento do pai. É uma pessoa que são outros problemas que o fato de você pressionar não muda. Ele pode até mascarar por um tempo, porque ele vai dizer assim, não, eu vou realmente tentar, eu vou tentar fazer, ele vai mascarar por um tempo, mas depois volta. Sabe por quê, gente? Porque raízes que não são arrancadas, raízes ruins que não são arrancadas, com o passar do tempo, elas continuam crescendo e se aprofundando. Então, aquele problema que você está vivendo hoje, a pressão vai fazer o seguinte, aumentar mais ainda o desejo dele pelo pecado. Por quê? Porque ninguém suporta viver debaixo de pressão. Então, quando você começa a pressionar, ele diz assim, peraí que eu tenho que ter minha válvula de escape. Ele se guarda no começo. Preste atenção. Ele pode até se guardar no começo da pressão, porque emocionado, minha mulher perdoou, então deixa eu ficar em casa e vou ficar comportado. Só que a mulher entra naquela neurose, né? Ela fica paranoica. E aí essa pressão, ela também tem uma tendência muito grande a crescer cada dia mais. Então a pressão cresce cada dia mais, a tensão, né? Tensionado, né? Aquela coisa tensionada. Cada dia mais também vai crescendo. E o que vai acontecendo? Vocês não vão se suportando mais. E ele vai atrás das válvulas de escape dele e dos momentos de prazer dele. Porque entrar dentro de casa é entrar numa bolha de pressão, né? E quando você pensa, por exemplo, pressão, né? Nós fomos feitos para um ambiente de uma pressão controlada. Quando você perde a pressão, vocês já pararam para pensar? Quando a gente viaja de avião, que o avião começa a descer e vem aquela pressão no ouvido? É muito incômodo, né? Já pensou viver a vida toda debaixo daquela pressão? Seria insuportável. É mais ou menos isso que acontece. Só que a pressão, ao invés de ser um corpo físico, que é essa coisa que é insuportável, ela é na mente, ela é na alma, né? Então você está dentro de uma casa, de um relacionamento, onde você está sendo pressionado o tempo todo, é insuportável de viver. Então eu falo que é o efeito contrário. A pressão, ao invés de ajudar a pessoa a se consertar, ela empurra a pessoa para o desejo do pecado. Por quê? Porque o pecado dá prazer. E aí o que acontece? Quando eu chego em casa, que eu só tenho pressão, cobrança, que a pessoa fica toda hora no meu ouvido, né? Sendo investigado 24 horas por dia, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro buscar algum lugar que me dê prazer. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Pressionar o cônjuge não resolve. Não adianta você ficar nessa cobrança, você ficar nessa agonia, você ficar nessa tentativa de controle, porque você não controla nem você. Então é fato. Se você não controla nem você, imagina o outro. Outra coisa, eu bato na tecla nisso o tempo todo. Gente, a Bíblia fala que quem nos convence do pecado e da justiça chama-se Espírito Santo. Eu não convenço o Beto do pecado, contra o pecado, né? Eu não convenço o Beto da justiça de Deus. Eu não convenço, gente. Quem convence é Deus. Você entende? Agora, o que eu vejo que é real é que muita gente atrapalha esse encontro do cônjuge com Deus. Por quê? Porque, pensa só, constrói aqui comigo. Se hoje eu me posiciono na minha casa como mulher de Deus, ok? Eu carrego um título que deveria respaldar o meu comportamento. Então, se eu estou dentro de um relacionamento, eu estou dentro de uma casa, onde eu sou a mulher de Deus, e ao invés de eu ter um comportamento parecido com o de Cristo, eu tenho um comportamento parecido com o diabo, quem vai querer... Qual o cônjuge que vai querer conhecer Jesus? Nenhum, né? Porque, gente, quem pressiona, quem julga, quem cobra, quem pressiona, esse papel não é de Jesus. Fato. Esse papel é do inimigo. Ele é que pressiona, ele é que julga, ele é que fala que você não vale nada, ele é que fala que você não presta, que você não vai herdar as coisas. Esse papel é dele. Então, se os seus comportamentos são muito mais baseados nas suas emoções, que ele fica atacando também, então a única coisa que você não revela é Jesus dentro da sua casa.
Então, dificilmente o teu cônjuge também vai querer Jesus, né? Dificilmente. Ele vai querer quem? Então, ele vai querer fugir pro pecado, porque ele olha e diz assim, peraí, deixa eu ir pro pecado, porque é onde eu vou ter prazer na minha vida, é onde eu vou viver o que eu quero viver. Então, por que eu tô falando aqui pra vocês, gente? O desejo do meu coração é que vocês entrem em um nível de consciência da verdade que mude o comportamento de vocês. Mas não mude o comportamento de vocês por causa do outro, que também é um grande erro nosso. Quando a gente decide mudar por causa do outro, nós estamos condicionando a nossa mudança ao reconhecimento do outro. Se o reconhecimento do outro não for à altura do que você deseja, você para as suas mudanças. Só que você precisa repensar no seguinte: as minhas mudanças, elas precisam ser baseadas no amor que eu tenho pelo Senhor. Então, por que eu não peco? Por causa do Beto? Não, eu não peco porque eu não quero entristecer o coração de Deus. Por que eu não tenho comportamentos impetuosos? Por que eu não sou grosseira? Por que eu não trato mal as pessoas? Por quê? Porque eu fiz um compromisso com Deus. Eu quero carregar um título, né, que revela Deus. Eu quero ser filha do Pai. Então, se eu sou filha do meu Pai, eu revelo o meu Pai. Né? Eu faço sempre esse paralelo com minha Sofia. Né? Quem está aqui há muito tempo, quem me conhece, já viu muitas vezes a Sofia aqui na rede social. Né? Essa semana eu fui convidada a ir na escola dela e a professora dela disse assim, Nath, ela é minha aluna número 1. Ela lidera todo mundo, ela ajuda todo mundo, ela cuida de todo mundo. E foi muito engraçado, porque quando ela começou a falar as características da Sofia, eu disse assim, cara, sou eu. Eu amo ajudar as pessoas, eu amo cuidar das pessoas, eu lidero as pessoas. Aí quando ela terminou de falar, aí eu brinquei, eu olhei para a professora e disse assim, professora, então nós estamos vendo aí a nova geração da Nath, né? A geração 4.0, é a Sofia. Ou seja, o comportamento da Sofia revela inclusive a filiação dela, ou seja, revela quem é a mãe e o pai dela, né? Como ela se comporta, e ninguém precisa falar que a Sofia é filha da Nathalie. Basta as pessoas olharem para o comportamento da Sofia, elas vão dizer, é filha da Nathalie. Por quê? Porque parece demais, né? É idêntica. Então, o que a gente precisa se comprometer, né? A gente precisa se comprometer menos com títulos e mais com comportamentos. Então, eu preciso ter um comportamento que revela o céu. Eu preciso falar como o céu fala. Eu preciso me comportar como o céu fala. Eu preciso viver como o Criador me fez. E tudo que está fora do plano original está disfuncional. Então o que a gente precisa ter? Um compromisso com o céu. Não é com a terra. O meu compromisso é com o céu, não é com a terra. Então o convite que eu quero falar para vocês nessa manhã, né, quase tarde, é que você precisa ser parecida com Cristo. E ao invés de você ser uma mão do inimigo para pressionar, para cobrar, se posicione como uma sentinela na sua casa, guarde a sua casa, seja você luz na sua casa e deixe que o próprio Espírito é quem vai achar um lugar na sua casa para trabalhar no coração do seu marido. Né? Eu sempre falo que quando a gente entra em crise, né, nós mulheres de Deus, a gente faz assim, né? A gente entra em crise, aí a gente diz assim, peraí, Espírito Santo, espera aqui do lado. Fica aqui do lado que agora quem resolve essa parada sou eu. É o que a grande maioria das mulheres que eu conheço faz. Ou seja, deixa eu resolver com a força do meu braço, com a minha pressão, com a minha ameaça, com a minha crítica, com os comportamentos que eu quero fazer. E só fica aqui de lado porque essa parada agora é comigo. E o que acontece? Não resolve, né? É o que a gente vê todos os dias que não resolve. Então, quando você faz o contrário, você diz assim, Espírito Santo, eu vou sair de cena, eu vou parar de pressionar, eu vou parar de cobrar, eu vou parar de julgar, eu vou sair de cena. E pega essa causa e resolve. Toma essa causa para o Senhor e o Senhor resolve essa situação. Pronto. Eu tenho certeza absoluta que você vai viver os milagres necessários na sua casa. Então, essa é a minha dica de hoje. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito honrada de estar servindo vocês aqui. Compartilhe essa live com todo mundo. Convida todo mundo para estar com a gente todas as terças-feiras às 11h30. Nós vamos estar aqui trazendo dicas da Nath para que você possa, de fato, viver o céu no seu casamento e na sua casa. Tá bom? Um beijo no coração. Nos vemos terça-feira. Tchau!